No alto da colina do crepúsculo, onde o vento sussurra segredos esquecidos, eu, Ianzito o bardo, me encontro diante de uma plateia ansiosa. Com meu alaúde em mãos, sinto o peso das histórias passadas e futuras. Hoje, revelarei uma jornada que transcende o tempo. Uma busca pela imortalidade que deixou marcas que ainda reverberam nos cantos mais sombrios do vilarejo de Pedra Lunar. As sombras dançam ao meu redor, como se o próprio crepúsculo estivesse curioso para ouvir o conto que estou prestes a compartilhar. Sinto a brisa fria acariciar meu rosto, trazendo consigo memórias de uma época em que o destino nos uniu em um caminho cheio de perigos e revelações. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando os ventos traziam consigo o aroma das flores noturnas. Conchei Elander, um jovem erudito cuja sede de conhecimento rivalizava com a das próprias estrelas. Eu estava no vilarejo de Pedra Lunar, tocando em uma taverna local, quando ele se aproximou de mim, seus olhos brilhando com uma luz que eu reconheci imediatamente. A luz do desejo por algo além do alcance mortal. Ele me falou sobre seu fascínio por lendas antigas, histórias de poder que transcendem o tempo. Ao ouvir suas palavras, lembrei-me de outras épocas, de outros buscadores que haviam seguido caminhos semelhantes. E senti um pressentimento, como se o destino mais uma vez estivesse conspirando para tecer uma nova tapeçaria de eventos. Elandor me contou sobre um mapa misterioso que havia recebido de um visitante envolto em sombras, um mapa que prometia levar à fonte da eternidade. Senti um frio percorrer minha espinha, pois sabia que tal busca era tanto uma dádiva quanto uma maldição. Ele descreveu a figura que lhe entregou o mapa como alguém que parecia mais sombra do que homem, com olhos que continham os mistérios da noite. A promessa de imortalidade acendeu uma chama em seu coração. Uma chama que eu sabia que poderia tanto iluminar quanto consumir. Decidi acompanhar Elandor em sua jornada, não apenas por curiosidade, mas porque sentia que meu destino estava de alguma forma ligado ao dele. Assim, partimos através das terras desoladas, onde os ventos cantavam canções de tempos esquecidos e as árvores sussurravam histórias antigas. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo em um mundo onde o tempo tinha sua própria lógica, e o passado e o presente se entrelaçavam como raízes antigas. No caminho, encontramos Líria, uma guerreira exilada, cuja espada falava, tanto quanto seus olhos silenciosos. Ela se juntou a nós. Sua presença, uma mistura de conforto e mistério. Havia algo em sua postura, uma determinação silenciosa, que falava de batalhas passadas e de uma força interior que não podia ser quebrada. Logo depois, encontramos Teros, um mago cujos segredos eram tão profundos quanto os livros que carregava. Seus olhos brilhavam com a luz do conhecimento arcano, e suas palavras eram como encantamentos que nos envolviam em promessas de poder e sabedoria. Juntos, formamos uma aliança improvável, unidos por um destino que ainda não compreendíamos. Nossa jornada nos levou por desertos áridos, florestas encantadas e montanhas onde o próprio ar parecia carregado de magia. A cada desafio que superávamos, sentíamos nossas ligações se fortalecerem, como se fôssemos partes de um todo maior do que nós mesmos. Conforme avançávamos, Elandor e eu começamos a desvendar segredos sobre a origem da imortalidade. Cada passo que dávamos parecia nos puxar mais fundo em um redemoinho de revelações e perigos. As histórias que ouvíamos de aldeões e espíritos das florestas falavam de deuses antigos, de pactos feitos antes do tempo ser contado, e de um poder que poderia tanto criar quanto destruir. Líria e Teros também começaram a compartilhar suas histórias, mostrando como suas vidas estavam entrelaçadas com o poder obscuro que Elandor buscava. Líria revelou ter sido parte de uma ordem antiga, guardiões de um segredo que poderia mudar o curso da história. Teros, por sua vez, falou de um mestre que havia se perdido para as sombras em busca do mesmo poder que agora perseguíamos. Eu me vi refletindo sobre meu próprio papel nessa jornada. Como bardo, sempre considerei meu dever contar histórias, mas agora percebia que estava vivendo uma que poderia mudar o curso das próprias lendas. Cada revelação trazia consigo um peso, uma responsabilidade que nos forçava a questionar nossas motivações e o verdadeiro custo do que buscávamos. Finalmente, chegamos à Caverna da Eternidade, um lugar onde o tempo parecia eterno e as sombras dançavam com uma vida própria. As paredes da caverna estavam cobertas de inscrições antigas, runas que contavam histórias de eras passadas e de sacrifícios feitos em nome do poder eterno. Lá, encontramos o guardião,
uma entidade antiga cujos olhos refletiam eras de sabedoria. E sua presença era avassaladora, como se estivéssemos diante da própria encarnação do tempo. O confronto que se seguiu não foi apenas de forças, mas de vontades e compreensões. O guardião nos mostrou visões de um futuro onde a imortalidade trazia devastação, um mundo onde os vivos se tornavam sombras de si mesmos, presos em um ciclo interminável de existência sem propósito. Elandor foi forçado a confrontar suas próprias ambições. E eu, por minha vez, senti a responsabilidade de ajudar meu amigo a ver além de suas aspirações. Líria e Teros também enfrentaram suas próprias verdades, reconhecendo que o caminho para a imortalidade estava pavimentado com escolhas difíceis e sacrifícios pessoais. Elandor estava diante de uma escolha impossível: seguir seu desejo egoísta ou sacrificar seu sonho pela salvação de todos nós. Eu podia ver a luta em seus olhos, uma batalha interna que nenhum de nós poderia ajudar a vencer. A tensão no ar era palpável, cada um de nós aguardando o momento em que ele tomaria sua decisão. Finalmente ele escolheu a vida mortal, compreendendo que o verdadeiro poder reside na aceitação do ciclo natural da vida e da morte. Foi um momento de clareza, que nos uniu de uma forma que palavras não poderiam expressar. O guardião, satisfeito com a escolha de Elandor, nos concedeu sua bênção, permitindo-nos sair da caverna com a sabedoria que havíamos adquirido. Sentimos um peso ser levantado de nossos ombros, como se tivéssemos finalmente encontrado a paz que tanto buscávamos. Nossa jornada de volta foi marcada por um silêncio contemplativo, cada um de nós perdido em pensamentos sobre o que havíamos aprendido e o que deixávamos para trás. De volta à colina do crepúsculo, encerro minha história sentindo o passo e a liberdade que ela trouxe. Lembro aos meus ouvintes que às vezes as maiores aventuras são aquelas que nos ensinam a abraçar nossa própria mortalidade. Com um último acorde, deixo que o silêncio carregue a lição até o coração de cada ouvinte. As sombras ao meu redor parecem se dissipar, levando consigo os ecos das escolhas que fizemos e das histórias que ainda estão por vir. Enquanto guardo meu alaúde, olho para o horizonte e penso em Elandor, Líria e Teros, cada um seguindo seu próprio caminho, mas todos conectados por um fio invisível de destino e lembrança. A colina do crepúsculo continua a sussurrar seus segredos, mas agora sei que algumas histórias são melhores deixadas para trás, como lições aprendidas, em uma jornada que nunca será esquecida.